Oi, crianças! Boa tarde! Em nossa aula de História de hoje, nós iremos falar sobre os registros pessoais e de família. Para acompanhar o vídeo, pegue seu livro nas páginas 80 e 81. As lembranças pessoais e os registros que produzimos e que guardamos, como, por exemplo, as fotografias, os bilhetes ou algum objeto, nos ajudam a recordar os momentos que vivemos e nos permitem compreender um pouco da nossa história. A história pessoal ganha mais sentido quando incluímos as relações que temos uns com os outros. Nossas lembranças têm pontos de contato com as lembranças das pessoas com quem convivemos, como, por exemplo, os membros da nossa família. São lembranças em comum que podem compor a memória do grupo ou a memória coletiva. Fotografias de família. Uma das maneiras de conhecer a história da família é por meio das fotografias. Ao observarmos fotografias antigas, nós podemos recordar os eventos vividos no passado e nos conectar às memórias dos antepassados. Vejam só essa imagem. Aí mostra o avô de Davi e de Manuela mostrando fotos da família. E aí ele aproveita para contar histórias para os seus netos. É uma ótima maneira do Davi e da Manuela conhecerem as coisas que aconteceram lá no passado. Ouvir e contar histórias. Tradições orais. Outra maneira de saber mais sobre lembranças e histórias de família é por meio da tradição oral. Contar e ouvir histórias permite conhecer o que é importante para cada um. Ao ouvir essas histórias, nós podemos conhecer hábitos e costumes comuns em outros tempos e outros lugares. Hoje, iremos assistir a um vídeo que nos contará um pouco sobre a cultura do povo Cuicuro. Vamos lá? Prestem bastante atenção. Na região central do Brasil, no estado de Mato Grosso, está localizado o Parque Indígena do Xingu. Essa área abriga inúmeras aldeias indígenas, entre elas a aldeia Ipatse, onde vive um povo conhecido como Cuicuro. Para entender um pouco da história e da cultura desse povo, nós podemos analisar algumas fontes de pesquisa, como documentos e objetos. Vamos ver como isso pode ser feito? Os principais meios de registro e transmissão de conhecimentos e tradições dos Cuicuro foram, por muito tempo, as histórias faladas. Essas histórias, contadas principalmente pelas pessoas mais velhas, são chamadas de fontes orais. As fontes orais são muito importantes para eles. Por não estarem registradas em um suporte físico, as fontes orais são chamadas de fontes imateriais. Existem também as fontes materiais. Um objeto, como este colar cuicuro feito de caramujos da terra, é uma fonte desse tipo. Ela mostra que o povo domina a fabricação desse enfeite, considerado de grande valor na economia do Alto Xingu. Os primeiros escritos sobre os Cuicuro foram feitos pelo antropólogo alemão Carl von Dingsteinen, no século XIX. Ele conta que naquela época havia na região do Alto Xingu mais de 3.000 indígenas vivendo em 31 aldeias. As anotações feitas por von Dingsteinen são chamadas de fontes escritas. Já os registros visuais são chamados de fontes iconográficas. Esta fotografia é um exemplo desse tipo de fonte.
Ela foi tirada por uma equipe do Serviço de Proteção aos Índios em 1944, durante visita a uma aldeia Kuikuro. Hoje, os Kuikuro têm acesso a outras formas de registrar e transmitir conhecimentos. Por isso, eles podem produzir novas fontes de pesquisa, em vídeo, em fotografia, em áudio, pela internet e de muitas outras maneiras. E é assim, por meio dessas e de diversas outras fontes, que podemos conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura de um povo. Atividade de hoje. Vocês irão realizar os exercícios das páginas 80 e 81. Estarei online para tirar dúvidas. Faremos a correção em nossa próxima aula. Beijos, turminha!